naquela pedra ele morreu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e vai e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Saudamos a todos na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. A você que está nos acompanhando nas redes sociais, também queremos nesta oportunidade saudá-lo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, pois ele ressurgiu dentre os mortos para conquistar a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. E assim podemos celebrar o milagre da vida em Cristo Jesus. Convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20 ao versículo de número 27. O texto que vamos ler é um texto no qual foi fundamentado este louvor que acabamos de entoar ao nosso Deus, como que uma oração. E tomando então este contexto de luto na casa de Marta e Maria, somos então desafiados a crer no Senhor Jesus, a crer plenamente nele, apesar dos lutos que nós passamos por esta jornada da vida, neste mundo no qual nós estamos vivendo. Neste momento, o mundo está em luto, por causa do número expressivo de pessoas que estão indo a óbito por causa da pandemia da Covid-19. E esta fala de Jesus é uma fala oportuna para esse dia. Não apenas porque estamos celebrando o dia da sua ressurreição, mas pelo fato de que em meio a este contexto de luto, no qual vivemos, em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país e no mundo, podemos, apesar do luto, ter a esperança da vitória em Cristo Jesus. Então, o Evangelho de João, capítulo 11, faremos a leitura do versículo 20 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém, igreja? Pergunto-lhe, você crê de fato no coração que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia? E você crê nesta declaração que ele fez a Marta, a ponto dele perguntar para ela: crês nisto? Você crê que ele é a ressurreição e a vida, e por isso, ainda que você morra de Covid ou de qualquer outra coisa, viverá? E você não morrerá, mesmo morrendo fisicamente, você não morrerá eternamente? Você crê nisto, meu amado? Meus amados, esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a vitória que temos em Cristo. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre toda e qualquer adversidade que porventura possa se estabelecer na nossa vida aqui neste mundo. Temos a esperança e a certeza de que nós estaremos vivendo em Cristo eternamente. Por isso eu chamo-lhe a atenção mais uma vez, aquela ilustração daquele cristão que vive num país lá do Oriente Médio, marcado por tantos ataques terroristas, por tanta perseguição contra o cristianismo, e então alguém falando com este cristão, lhe perguntava: você não fica angustiado, você não fica ansioso, você não fica com medo, tenso, por causa desse contexto no qual você vive aí no seu país? E ele então disse: não, eu desfruto da paz e da quietude no meu coração. E ele então explicou por quê. Porque se amanhã, no novo dia, eu estiver vivo, é porque o Senhor está comigo. Se amanhã, quando surgir um novo dia, eu estiver morto por causa de algum atentado ou por causa de outra situação, é porque eu estou com o Senhor. Então esta é a esperança do cristão. O cristão vive Cristo na esperança de viver com Ele na eternidade. Então a ressurreição em Cristo Jesus nos dá esta garantia. Esta obra maravilhosa de Jesus nos dá esta garantia. Por isso nós podemos cantar para sempre. Vamos colocar em pé e vamos exaltar o nosso Deus com mais um cântico espiritual. Celebremos a nossa vitória em Cristo Jesus, porque o nosso Cristo é vivo, pois Ele venceu a morte, e portanto a vitória dele é a nossa vitória. Por mais que venhamos a morrer fisicamente, certamente não morreremos eternamente, pois quem está em Cristo tem a promessa da vida eterna. Ali estava o amor, o sal.
Porque, ó Deus, a morte não tem mais a sua última palavra sobre a nossa existência. Te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória. O teu amor nos alcançou. O Senhor o entregou graciosamente por nós. Quanto mais o Senhor não poderá nos dar as demais coisas que nós necessitamos para seguirmos a nossa jornada nesse tempo de pandemia. Ó Deus, aumente a nossa fé. Ó Deus, nos dê a plena certeza, a segurança plena de que nós estamos vivendo na presença do Deus vivo. A nossa vida é um milagre. Ó Deus, o milagre da redenção, o milagre da salvação em Cristo Jesus tem se manifestado em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, esteja trazendo consolo ao teu povo. Esteja, Seu Deus, trazendo consolo para nós, nesse tempo no qual tem sido caracterizado por tanto luto, por tanta morte. Ó Deus, como o Senhor esteve presente na casa de Marta e Maria, que o Senhor também se faça presente nas nossas vidas, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo. Ó Deus, ó Pai, ó Senhor, nós cremos que Tu és o Cristo vivo, Redentor. Cremos que a morte não tem mais a última palavra nas nossas vidas. Mesmo que ela venha fisicamente, nós não morreremos eternamente. Porque aquele que crê no Senhor tem vida e vida abundante, tem vida eterna contigo. Ó Deus, dissipe do coração do teu povo todo medo, toda tristeza, toda angústia, todo pânico, todo desespero, e que assim sejamos consolados nesse tempo pelo Senhor, e que assim possamos celebrar nesse dia a nossa vitória, pois em Cristo Jesus nós somos não vencedores, nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória, ela ecoa na eternidade. Ó Deus, te louvamos porque em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos, ó Deus, a nossa vitória para todo sempre. Ó Deus, tire de nós toda e qualquer incredulidade. Dissipa de nós toda e qualquer, ó Deus, incredulidade. Livra-nos de termos um coração como o coração de Tomé, que diante da manifestação do Senhor Jesus ressurreto, ele duvidou, ele só considerou que poderia crer na tua ressurreição, se ele pudesse ver e tocar. Ó Deus, e a tua palavra diz: mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, do que aqueles que têm que ver para crer. Ó Deus, vivemos um tempo no qual precisamos, no exercício da nossa fé, confiarmos plenamente de que o Senhor está cuidando das nossas vidas, e o Senhor está conosco, nos conduzindo para a eternidade contigo. Ó Deus, aumente a nossa fé, é o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus, e que não venhamos a duvidar que o Senhor está caminhando conosco nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Poder sentar? Bem, antes de separarmos as crianças, queremos lembrar os irmãos que amanhã até sexta-feira teremos a nossa semana de oração, a partir das 18 horas, presencialmente. Então esteja conosco, você que pode estar, para nós estarmos clamando ao Senhor que nos sustente nesse tempo. Quero também lembrar os irmãos que o nosso projeto, a nossa campanha de oração, Despertados para a Oração, tem como propósito nós estarmos orando durante 15 dias. Então amanhã, dentro desse projeto, nós estamos completando os 15 dias. Mas muitos daqueles que estão conosco participando do relógio de oração têm clamado a nós e têm nos orientado e pedido para que nós continuemos com este desafio.
Então nós vamos estar mantendo o nosso relógio de oração, despertador para a oração, e vamos romper os 15 dias, né? Pois ainda estamos vivendo tempos sobremodos difíceis. A nossa lista de oração neste nosso grupo, ela continua ainda grande. Novos nomes têm surgido, necessitando que nós clamemos ao Senhor a sua misericórdia. Então nós vamos dar continuidade à nossa campanha, né? O despertador para a oração. Você que ainda não faz parte, se você quiser fazer parte, você pode participar. Fale comigo, né, na individualidade no WhatsApp, e nós vamos inserir você neste grupo, né? E você que está participando e que você então encontrou dificuldades no horário que você escolheu no nosso relógio de oração, você pode alterar o seu horário. Após esses 15 dias, você pode então estabelecer um novo horário para que você esteja separando 15 minutos, no mínimo, para estar clamando ao Senhor por aqueles que carecem da misericórdia de Deus, em especial, clamando pelo nosso Brasil. Então as crianças podem ir para o pátio, onde terão a continuidade do culto ao Senhor. Convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, temos aqui um dos relatos da aparição de Jesus ressurreto a 2 discípulos que estavam se conduzindo pelo caminho de Emaús. Emaús era um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém. Lucas, capítulo 24. Nós não vamos ler todo o texto, porque é um texto tanto longo, e como nós vamos fazer referência a partes do texto, então no momento oportuno faremos a leitura destas partes. Então, ao abrir a palavra do Senhor aí na sua casa, você que está nos acompanhando nas redes sociais e você que está presencialmente conosco, mantenha o texto aberto, porque nós vamos passear por ele, dando ênfase a alguns detalhes deste texto. Mas a princípio faremos a leitura do versículo 13, do capítulo 24 de Lucas, versículo 13 ao versículo de número 17. Lucas 24, que dia? O primeiro dia da semana, no domingo, no dia que Cristo ressuscitou. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Oremos. Deus, acabamos de ler a tua palavra. Cremos que o teu Espírito Santo está conosco. E ele tem como papel nos guiar a toda a verdade. Iluminar a nossa mente para compreender a tua palavra revelada a nós nas Escrituras. Ó Deus, que na manhã desse dia, quando estamos celebrando este momento histórico da vitória do teu Filho amado Jesus sobre a morte, concretizando a nossa vitória, ó Deus, pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Carecemos de ouvir a tua voz, porque talvez neste momento, muitos que aqui estão, e muitos que estão nos vendo e ouvindo nas redes sociais, estão como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, estão entristecidos. Ó Deus, que a tua luz possa resplandecer na mente e no nosso coração, dissipando toda a tristeza,
dissipando de nós toda angústia, dissipando de nós todo medo e conduzindo-nos a celebrarmos com alegria a nossa vitória em Cristo Jesus. É em nome dele que assim oramos e rogamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Amém. Bem, meus amados, no dia da ressurreição, primeiro dia da semana, no domingo, e por mais 40 dias, quando nós olhamos para os relatos bíblicos, tanto dos 4 evangelhos, bem como também nas palavras mencionadas pelos apóstolos nos outros livros, nós podemos então perceber que os discípulos, eles viram Jesus, eles conversaram com Jesus, eles compartilharam refeições com Jesus ressurreto, testificando assim a sua ressurreição, testificando assim que o Cristo que havia sido conduzido pela via dolorosa, a cruz do Calvário, este Cristo que ali padeceu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. E uma coisa peculiar, meu amado, se destaca nestas aparições de Jesus. Jesus se apresenta fazendo perguntas. Jesus se apresenta fazendo perguntas, como no texto que lemos, no versículo 17. Que é isto que vos preocupa, de que andas tratando à medida que caminhais? Que é isto que te preocupa? Perguntas de Jesus. Meus amados, fazer perguntas certas na hora certa é sem dúvida uma das especialidades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todo o seu ministério, nós vemos ele usando deste expediente. É verdade que sabemos que Jesus é Deus e que ele sabe todas as coisas. Inclusive, meu amado, foi essa a afirmação de Pedro a Jesus, quando em uma outra aparição de Jesus ressurreto, perguntou a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro então respondeu na última vez: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E então, meu amado, você pode pensar e perguntar: pastor, se ele sabia as respostas, por que fez e faz perguntas aos seus discípulos? Como, por exemplo, no texto que lemos? Bem, meus amados, em primeiro lugar, eu entendo que Jesus fez perguntas porque as suas perguntas são pedagógicas. Isto é, toda pergunta feita por Jesus tinha um propósito. Suas perguntas nos levam a olhar para dentro de nós e expressar o que está em nosso coração. Às vezes, coisas que ainda não percebemos e que nos inquietam. Foi assim com aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, quando Jesus se apresenta ressurreto a eles, diante de sua pergunta: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E o texto então diz que os 2 discípulos pararam entristecidos. E ali, meus amados, eles tiveram a oportunidade de expressar os seus reais sentimentos. Contaram-lhe como a morte de Jesus havia frustrado suas esperanças de um Redentor. E você pode observar isto claramente no texto, no verso de número 18 ao verso de número 24, quando então diz: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Olha a frustração desses discípulos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Notem, meus amados, que eles contam acerca da morte de Jesus, e ao contar, eles expressam a sua frustração, dizendo: nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel. Então, meus amados, por que Jesus fez perguntas? Primeiro, porque elas são pedagógicas. Jesus, então, ele queria revelar e dar oportunidade, então, aos seus discípulos para poder, então, expressar os seus sentimentos naquela ocasião. Jesus, então, estava o quê? Tratando o coração e a fé daqueles dois discípulos. Mas, em segundo lugar, por que Jesus fez perguntas? Segundo, porque ele quer nos ouvir. Meus amados, ele lhes perguntou quais. Ele lhes perguntou quais. E explicaram. E aí, meus amados, a partir do verso 19 ao verso 24, nós vemos que Jesus os ouve. Deixa eles expor tudo que estava no coração, o motivo da tristeza, os relatos, os acontecimentos que marcaram a sua crucificação, a sua morte. Deixou que eles falassem livremente. E hoje, meus amados, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está conosco, e da mesma forma hoje, Ele age comigo e com você da mesma forma. Se você observar, no verso 17, ele disse: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Que é isso que te preocupa? O Senhor Jesus nesta manhã está dirigindo a mim e a você, porque Ele está vivo e Ele está conosco, e Ele está nos perguntando, como Ele perguntou para os seus discípulos naquele domingo, já no final do dia: o que te preocupa, meu filho, minha filha? O que você tem tratado no seu dia a dia? O que você tem falado à medida que você caminha? Jesus, meu amado, Ele quer ouvir as nossas respostas. Jesus quer saber o que te entristece. Jesus quer saber o que você tem no seu coração, com o que você está se ocupando, do que você tem tratado na caminhada do seu dia a dia, na sua individualidade, na sua vida dentro do seu lar, no seio da sua família, no seio da nossa comunidade. Ele quer fazer parte da sua vida, da sua caminhada. Por isso, meus amados, Ele fez perguntas, porque Ele quer nos ouvir. Ele quer interagir conosco, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer fazer parte do nosso cotidiano. Por que Jesus fez perguntas? Primeiro, porque são pedagógicas. Segundo, porque Ele quer nos ouvir. Mas em terceiro e último lugar, porque Jesus quer caminhar conosco para nos ensinar. Notem, meus amados, que no verso de número 15 diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É precioso, meu amado, perceber que Jesus se aproxima e se põe a caminhar com eles. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O nosso Senhor, Ele se aproxima de nós. E Ele se propõe a caminhar conosco. Ele veio
Ele veio a nós, Ele se esvaziou da sua glória, Ele se esvaziou do seu poder, Ele se humilhou, se vestiu de pele humana, sentiu as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, enfrentou as nossas tentações. Ele se identifica com a nossa dor, Ele se identifica com a nossa condição, Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por mim e por você. Na cruz, meu amado, Ele se entregou voluntariamente. Por quê? Porque Ele quer caminhar com você. E Ele não apenas quer caminhar com você, Ele quer que você esteja com Ele na glória eterna. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus. Foi isso que Jesus fez ao vir a este mundo. Ele veio para ser o nosso Senhor e Salvador. Ele veio para caminhar conosco. Por isso o escritor Mateus, o evangelista, ele diz que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele também, meu amado, está presente ao nosso lado na caminhada cristã. Por quê? Porque o nosso Cristo não está preso num madeiro. Nós não trazemos como símbolo do cristianismo uma cruz com Cristo ainda crucificado. O nosso Cristo está vivo. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E agora, o trono da história está ocupado por Ele. Ele reina soberanamente. Ele tem um livro selado por dentro e por fora, tomado nas mãos de Deus Pai. Ele está conduzindo a nossa história. Ele está conduzindo a história da sua igreja. Ele é o dono desta igreja. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por mim e por você. Ele é o bom pastor que apacenta o nosso coração, que nos conduz aos campos verdejantes, que nos leva às águas tranquilas. Ele é o bom pastor que nos conduz no vale da sombra da morte, mas que nos consola com a sua presença, com a sua vara e o seu cajado. E a bondade e a misericórdia dele certamente estarão nos seguindo todos os dias e habitaremos para sempre na casa do Senhor. Ah, meus amados, Ele também está presente ao nosso lado na caminhada cristã. Ele prometeu e é fiel em cumprir o que prometeu. Foi isso que ele disse lá em Mateus 28, 20, texto que já foi lido esta manhã na EBD. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Só pode estar comigo e com você quem está vivo. E quem está vivo é o Senhor, e nele nós vivemos. Temos aqui, meu amado, a maior promessa de Jesus para nós nesta vida terrena. A maior promessa de Jesus para nós nesta vida terrena é a presença dele conosco. Mas Jesus não nos ouve à toa, meu amado. Primeiro, a partir das respostas dos discípulos, o Senhor falou das Escrituras e explicou que tudo fazia parte do quê? Dos planos, dos propósitos de Deus Pai. Veja comigo aí o versículo 25 a 27. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Então vejam, meus amados, que Jesus, a partir da resposta dos discípulos, ele passa a falar dele segundo as Escrituras. Segundo, meu amado, na intimidade da mesa, ele partiu o pão e se revelou a eles como ressurreto. Veja o que diz a sequência do texto, verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, de seguir a caminhada. Mas eles, os dois discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, meus amados, Jesus não nos ouve à toa. Jesus, ele também na intimidade da mesa partiu o pão e se revelou a eles como ressurreto. Lembra do que Jesus disse em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato, que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está vivo e ele quer caminhar conosco em intimidade. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo no qual muitos estão caminhando entristecidos, o Senhor Jesus, ele se aproxima de nós, ele começa a caminhar conosco, e ao caminhar conosco, ele quer que nós o conheçamos, aprendamos dele, segundo as Escrituras, e assim possamos, meu amado, ter o nosso coração sendo tomado, queimado pela sua presença, e na intimidade com ele, possamos estar à mesa, celebrando com ele a nossa vitória. Em terceiro lugar, meu amado, os discípulos finalmente entenderam. E o que eles fizeram? Seguiram o caminho até Emaús? Não. Tomaram o caminho de volta para Jerusalém. Diz o verso de número 32 e 33 o seguinte: e disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trata o nosso coração e nos conduz no caminho para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém. O texto dá a entender, meus amados, que aqueles dois discípulos de Jesus, eles estavam tão frustrados, tão desiludidos, tão decepcionados, que parece que a atitude deles de irem para Emaús era como se estivessem deixando aquela vida com Jesus. Como que decepcionados, frustrados, derrotados. Temo dizer, meu amado, que muitos de nós nesse tempo estamos caminhando assim. Frustrados, derrotados, decepcionados, entristecidos, a ponto de questionarmos o nosso Deus, de acharmos que Ele não está conosco, que esta pandemia que está aí acontecendo e assolando o mundo é culpa de Deus. Não, meu amado, a culpa da pandemia somos nós. Nós merecemos esta pandemia, nós temos em muito ofendido a santidade do nosso Deus. Mas apesar de nós merecermos esta pandemia, e nós merecemos muito mais do que ela, porque na verdade eu e você merecemos o inferno. Mas apesar de nós merecermos, o Senhor Jesus nos amou e se entregou por nós, e então Ele oportuniza a nós a sua graça, para que possamos caminhar com Ele. E ao caminharmos com Ele, estejamos certos e seguros de que podemos ouvir as perguntas de Jesus, que possamos, meus amados, responder a Ele livremente, que possamos ouvir atentamente os seus ensinos, e que possamos seguir em seus caminhos. Por quê? Porque Ele não está morto,
Ele se faz presente aqui, vivo, ressurreto, na pessoa do Espírito Santo, que o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E a presença do Espírito Santo habitando em nós, nos vivifica e nos conduz para uma vida plena, abundante, segura nele, em meio à jornada de tantas dificuldades nas quais nós vivemos. Ele, conforme diz um hino, escrito baseado nestas falas dos dois discípulos, convidando Jesus para ficar com eles. Já é tarde, venha pousar conosco. Divino companheiro, Jesus é o divino companheiro. Onde então diz assim, que possamos orar: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que seja este o anseio maior do meu e do teu coração. Que o Senhor esteja conosco. Que possamos pedir a Ele: fica, Senhor, já é tarde. Fica, Senhor, venha pousar no meu coração. Porque o meu coração está triste. Porque eu estou angustiado de alma. Há momentos, ó Pai, que o meu emocional está abalado ao ver tanto luto em minha volta. Ao ver tantas coisas acontecendo. Que eu e você, meus amados, possamos jamais esquecer esta verdade e temos este entendimento de que o Senhor Jesus não nos abandonou. Ele está vivo e Ele se aproxima de nós nesta manhã com o propósito de caminhar comigo e com você. Então exponha para o Senhor Jesus todas as suas mazelas, todas as suas fraquezas, todas as suas ansiedades, e dissipa na presença de Jesus toda a sua tristeza. Não se permita, meu irmão, ser abatido, não se permita ser desanimado, não se permita desistir da caminhada. Volte para Jerusalém, volte para o caminho do Senhor, vai estar com o povo do Senhor. Aqueles dois discípulos estavam que se delongando, se afastando, alongando de Jesus, alongando dos discípulos. Agora eles voltam para junto da igreja do Senhor, para caminhar com Jesus. Convido o conjunto a estar se posicionando e nós vamos cantar aquele louvor, Só de Ouvir Tua Voz. Creio que este louvor é muito oportuno para nós neste momento. Pois este louvor nos fala justamente desta intimidade que devemos ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De podermos ouvir a sua voz, de poder sermos orientados, ser consolados por Ele, em meio à nossa jornada, na nossa caminhada. Se coloque de pé, meu irmão. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Olha o que acontece, diz a letra deste louvor: os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Quando Jesus se apresentou ressurreto em outras oportunidades aos seus discípulos, quando estavam trancados, Jesus disse: paz seja convosco. É isso que Jesus traz no coração de todos nós, a verdadeira paz. A paz com a tristeza, a paz que dissipa do nosso coração a angústia e os medos. Que possamos estar caminhando com Jesus. O Senhor Jesus está te perguntando esta manhã: o que te preocupas? O que você tem tratado no seu dia a dia? Exponha tudo isso a Ele. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. ó Deus. Neste momento, ó Pai, nós queremos suplicar a tua misericórdia, porque muitas vezes, ó Pai, nós temos sido como esses dois discípulos no caminho de Emaús. Temos sido nécios, ignorantes, ó Pai, quanto ao conhecimento da tua palavra e as promessas que ela nos traz. Livra-nos, ó Pai, da cegueira espiritual. Livra-nos, ó Pai, da indiferença, da incredulidade. Ó Senhor, temos vivido dias sobremodo difíceis. Muitos têm caminhado entristecidos, abatidos. Muitos estão caminhando em meio ao luto, em meio à doença, em meio à pandemia, em meio, Seu Deus, a situações sobremodo difíceis. Mas nós cremos que não estamos abandonados. Cremos que o Senhor se aproxima de nós. Cremos que o Senhor caminha conosco. Por isso, ó Pai, esteja dissipando da nossa mente e do nosso coração toda a preocupação, toda a ansiedade. Ó Deus, que possamos aprender no exercício da nossa fé a nos humilharmos debaixo da Tua poderosa mão, a lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, a crermos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós. E a prova maior nós temos: o Senhor entregou o Teu Filho amado Jesus. Ele morreu por nós, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e a vitória dEle é a nossa vitória. Ó Deus,
Tira de nós, Senhor, toda incredulidade. Aumente a nossa fé, para que possamos, ó Pai, enfrentar as tempestades da vida com o nosso coração tomado pela paz do Senhor, paz que excede o entendimento. Que possamos, ó Pai, estar convictos de que a vitória do Senhor sobre o mundo é a nossa vitória, pois o Senhor disse: essas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Senhor, que neste momento a paz do Senhor, que excede o entendimento, possa tomar a mente e o coração de todos nós. Que saiamos daqui, ó Pai, não entristecidos, mas saiamos daqui jubilando, celebrando com alegria a nossa salvação. E assim como Abacuque, possamos dizer: ainda que esta pandemia chegue na minha casa, ainda que esta pandemia chegue no meu corpo, ainda que esta pandemia me leve para um leito de hospital, ainda que esta pandemia me leve à morte, todavia eu me alegro e exulto no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Ó Deus, dissipe de nós todo o medo, Senhor, pois o que temos no Senhor ninguém pode tirar das nossas mãos. Não somos vencedores, somos mais que vencedores. Que a alegria da salvação esteja na sua plenitude, inundando o nosso coração. Porque a alegria deste mundo é uma alegria passageira. É uma alegria, Senhor Deus, que depende das circunstâncias. Mas a alegria da salvação não depende das circunstâncias. É possível estar alegre estando no leito de enfermidade. É possível. Por isso o apóstolo Paulo nos admoesta dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que sejamos um povo que venha irradiar a alegria da salvação, como testemunho de que nós não seguimos um Cristo morto, seguimos um Cristo vivo, no qual temos a esperança da glória eterna. É no nome dele que assim oramos e abençoamos a tua igreja. Amém. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, e que o poder e as consolações do Espírito Santo, que habita o nosso corpo e nos vivifica em Cristo Jesus, esteja com você, meu amado e minha amada, e com todo o povo de Deus espalhado por este mundo afora, hoje e até o dia glorioso em que o Senhor Jesus há de nos buscar. Amém. Podem sentar, que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana cheia da alegria da salvação. Então viva e celebre a alegria da salvação que você tem em Cristo Jesus. Sem dúvida, os tempos nos quais estamos vivendo não é tempos de alegria, é tempos de tristeza. Porém, em Cristo temos a alegria da salvação. Então celebre esta alegria, porque o Senhor, Ele caminha conosco. Amém? Você que está conosco nas redes sociais, nos acompanha a partir de amanhã, a partir das 18 horas, no nosso encontro de oração, semana de oração do mês de abril, a partir de amanhã até sexta-feira, sempre às 18 horas no horário do Mato Grosso, 19 horas no horário de Brasília. E no domingo, às 8h30, nosso CBD, e às 10 horas o nosso culto. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.